Aqui ficou, sob minha tarefa, apresentar um histórico dos 15 anos do NUPES, que é justamente o motivo da celebração deste simpósio. Nós vamos começar dando um breve panorama histórico e então cobrindo as principais atividades até então desenvolvidas. O primeiro passo nesse sentido foi em 1999 a fundação do NEPER, Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP. Na época eu era um residente, junto com outro colega residente, Yonk Jincho, sob orientação dos professores Francisco Lotufo Neto e Jorge Amaro, fundamos, segundo a nossa informação, o primeiro grupo de pesquisa em psiquiatria e espiritualidade no Brasil. Recebemos também o apoio do Frederico Leão, Homero Valada, Sérgio Rigonati e muitos outros. Ainda em 2001 a 2005, ainda dentro do NEPER, realizamos o doutorado na USP, investigando saúde mental, experiências mediúnicas, com Francisco Lotufo Neto, e depois realizamos o pós-doutoramento na Duke University com um dos nossos conferencistas, o professor Harold Koenig. Após isso, fui contratado, então, como professor aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, quando, então, fundamos oficialmente o NUPES em 2006, ou seja, há 15 anos atrás. E desde aquela época, os objetivos do NUPES era a realização de pesquisas interdisciplinares de excelência sobre espiritualidade, especialmente espiritualidade e saúde, se tornar um centro de referência internacional nessas pesquisas, formar pesquisadores de excelência e também o foco na divulgação científica, já que nós sabemos que muitas vezes o que a população em geral recebe são informações bastante distorcidas, apenas focando um conflito ou extremos no debate ciência e religião, o que muitas vezes não reflete o real debate acadêmico sobre o tema. Então, sobre os fundadores, nós temos os colegas, amigos, um estatístico, o Alexandre Zanin, a historiadora Angélica, o Klaus, que é arquiteto, mas também trabalha na área de história, e o Ronald, que é infectologista. Então, esses são os pesquisadores que deram início, há 15 anos atrás, no NUPES. E aqui tem uma foto daquela época. Os nossos primeiros alunos de pós foram o Adair, o André, a Letícia, a Mirna, depois vieram a Cristiane, a Janaína, que já na época estava grávida. Eu vi várias bebês aí durante o período do doutorado. Então, esse é um dos momentos iniciais aí do NUPES, que nós estamos agora celebrando os nossos 15 anos. E também resgatei, dentro dessa viagem no tempo, os slides que eu havia preparado para a primeira reunião oficial com todos os membros do NUPES. Foi uma reunião em janeiro de 2007. E foi muito interessante perceber que as diretrizes, as metas, são basicamente as mesmas até hoje. Eu acho que é justamente essa regularidade e essa persistência nessa meta são muito importantes na história do NUPES. Que o NUPES não tinha... Esses são os slides da época. O NUPES não tem nenhuma filiação religiosa ou filosófica, não almeja fazer proselitismo para qualquer corrente, ele busca uma investigação rigorosa e está disposto a aceitar os resultados, sejam quais sejam. Que é necessário a paixão pela investigação, pelo questionamento, ser verdadeiro filósofo, verdadeiro amante da sabedoria, ter tempo e disponibilidade para dedicar muito, já que a pesquisa de qualidade exige muita dedicação. Persistência é um projeto de vida, fazer pesquisa de qualidade na área. Devemos ser curiosos, abertos, rever os nossos conceitos, procurar aprender com os experts, e nesse sentido nós queremos agradecer a todos os participantes aqui deste simpósio, os conferencistas, todos eles foram muito importantes na história do NUPES, com muita generosidade ajudaram-nos a construir a nossa caminhada. E também uma ideia muito importante é o pensar grande. Muitas vezes a gente não percebe que a gente pode ser um protagonista no debate nacional e internacional na área e despertar essa possibilidade, essa vocação de extrema relevância. E ainda o que se esperava já naquela época, nós continuamos esperando uma participação ativa, proativa, coleguismo, sinceridade, dedicação. E as linhas de pesquisa também são as mesmas até hoje. Uma epidemiologia da religiosidade e saúde, como a religiosidade impacta a saúde,
o estudo das experiências religiosas e espirituais, desde características fenomenológicas, neurofisiológicas e até mesmo o que elas dizem em relação à questão mente-cérebro. E, por fim, a linha de história e filosofia das pesquisas sobre a espiritualidade, ou seja, a ideia era investigar aspectos históricos e filosóficos sobre como a ciência investiga, como os pesquisadores investigaram, e essa história da relação ciência-religião, ciência e espiritualidade. Uma ênfase muito importante desde o começo do NUPES foi não negar, quer dizer, quando você valoriza a espiritualidade, não se está negando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Nós estamos acrescentando, não criticando o que já existe, mas somando, convidando para uma perspectiva complementar, para uma compreensão mais abrangente do ser humano, nessa grande balança, neste equilíbrio de fatores que geram a doença, patogênicos, e fatores que geram a saúde, salutogênicos. E a espiritualidade, nós sabemos, tem um papel importante. Ao longo da nossa caminhada, outros pesquisadores foram se juntando a nós de diversas áreas, né? O professor Giancarlo, grande amigo e colega que tem liderado internacionalmente pesquisas nessa área de espiritualidade e saúde. O professor Humberto, que está coordenando no NUPES a linha de humanidades do NUPES, que também está aqui no nosso simpósio, né, coordenando mesa, assim como os demais colegas, Dimitri, sociólogo, Gustavo, que é psicólogo e filósofo, Márcia, psiquiatra infantil, e o Saulo, que também é psicólogo, historiador e filósofo da psicologia. Ao longo deste período, quando vai somando os dados, são dados muito bacanas, são muitas histórias. Não todo foram 114 orientandos, 114 orientações entre iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, ou seja, 114 orientações nessas várias dimensões. E aqui a gente passa uma breve lembrança, um agradecimento de todos que participaram conosco, né? E isso é um dado importante. A gente tentou buscar as fotos, os nomes de todos, mas a gente lamenta que, infelizmente, certamente, muitas pessoas que passaram pela nossa história, que foram importantes, infelizmente, por algum lapso e falha nossa, acabaram não entrando na apresentação. Mas desde os primeiros alunos de pós-graduação, Alexandre Correia, a Mirna, o André, o Adair, a Letícia, foi a primeira leva nossa de alunos da pós-graduação de mestrado e doutorado. Depois vieram os demais, mestrado, doutorado e pós-doutorado, caminhando. Aqui ainda também a sequência, vários agora que ainda estão, mais para o final aqui, os que ainda estão participando como pesquisadores, pós-doutorandos e doutorandos do NUPES. Além disso, a iniciação científica, são dezenas de alunos de iniciação científica, aqui estão nomes de diversos deles, que também a ideia era despertar neles essa vontade, esse desejo de caminhada, na pesquisa, das pesquisas como tudo, despertar o gosto para a pesquisa e, ao mesmo tempo, a vocação para o entendimento da pesquisa e da importância da espiritualidade sobre a saúde para o ser humano. Em relação ao Brasil, o Brasil, segundo dados do Scopus, dos últimos 5 anos, na área de espiritualidade, religiosidade e saúde, o Brasil é o 6º país que mais produz na área em número de artigos, enquanto no ambiente científico como um todo, o Brasil é o 13º país em número de artigos publicados e indexados no Scopus. Na área de espiritualidade e saúde, nós somos o 6º colocado. Então, o Brasil é um protagonista importante na área e estamos muito satisfeitos e felizes do NUPES ter feito e tem feito a sua contribuição. Esperamos colaborar e avançar cada vez mais nessa área. Tanto é que, ainda nesses últimos 5 anos no Scopus, os autores com mais publicações acadêmicas, o primeiro, o professor Harry de Koenig, o professor Ken Targin, e já em 3º lugar, o professor Giancarlo Lucchetti, aqui do NUPES. Então, nós estamos muito felizes dos 3 autores que mais produzem academicamente na área, estão aqui no nosso simpósio. Então, isso é bastante um motivo de grande felicidade. Assim como do Brasil, quando pegamos os autores do Brasil que mais publicaram, os 10 autores que mais publicaram no tema nos últimos
5 anos, né? Os 3 primeiros são membros do NUPES. Luciano Vitorino ele foi pós-doutorando no NUPES do professor Giancarlo, e também o Mário Pérez, amigo, que não é do NUPES, mas está aqui participando conosco também como debatedor no Congresso. Então, estamos muito gratos e satisfeitos e felizes de dar essa contribuição, e feliz que o Brasil está contribuindo para essa discussão no mundo e que o NUPES tem tido um papel substancial nesse tipo de exploração. Em termos de publicação também, especificamente publicações na área de espiritualidade e saúde, nós tiramos as publicações dos membros do grupo e foram em outros temas, né? Foram 246 artigos publicados em revistas internacionais, revistas nacionais e internacionais científicas revisadas por pares, 54 capítulos, 8 livros. Aqui estão alguns exemplos, né? O último que acabou de sair é esse que nós editamos pela editora da Universidade de Oxford, em que nós tivemos a contribuição de mais de 40 autores de 11 diferentes países sobre as implicações práticas da espiritualidade. Também um outro livro editado pelo Giancarlo, com o Mário Pérez e com o Rodolfo, também pela Springer, também recente, trazendo esse panorama, um outro sobre experiências espirituais. Por exemplo, em português, o resultado de um pós-doutorado do José Maurício de Carvalho, acabou de ser lançado esse livro, sobre o Viktor Frankl, a espiritualidade em Viktor Frankl, e como o inconsciente espiritual tem importância para o entendimento do ser humano, das doenças mentais. Livro também da historiadora Angélica Almeida, sobre como o conflito entre a psiquiatria e grupos religiosos, sobre a patologização de experiências espirituais, como as experiências mediúnicas. E, ao todo, foram mais de 8.000 citações no Google acadêmico das pesquisas decorrentes do trabalho do NUPES. Além disso, também, quer dizer, teve aquelas 8.000 citações e há alguns artigos que têm se destacado, como, por exemplo, esse artigo, né, feito em parceria também com Harold Koenig e Francisco Lotufo Neto, que é esse artigo que recebeu mais de 1.100 citações no Google Acadêmico. Quando se busca no Google Acadêmico por Religion e Mental Health, é o 4º artigo mais citado já publicado sobre o tema de religião e saúde mental, né? Na revista, existe um prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria chamado Top Cited RBP, de Revista Brasileira de Psiquiatria. Por 5 vezes esse artigo recebeu o prêmio Top Cited RBP. Então, assim, ou seja, um artigo que virou referência internacional quando se quer dar um panorama geral sobre a espiritualidade e a saúde. Dentro disso também, entre outras iniciativas, estão as edições temáticas que nós desenvolvemos dentro do NUPES, de pesquisadores do NUPES, são as temáticas de revistas. Uma primeira da Revista de Psiquiatria Clínica, que é da USP, que se chama atualmente Archives of Clinical Psychiatry, em 2007, e realizamos sob convite do professor Gattas, professor titular de Psiquiatria da USP. Nós compilamos, foi edição bilíngue, e compilamos, em que nós trouxemos, né, dezenas de artigos sobre espiritualidade e saúde, que eu saiba, foi a primeira revista em psiquiatria no mundo a ter um suplemento especial em espiritualidade e saúde, e essa revista já teve mais de 500 mil de acessos no Cielo, né, na base de dados Cielo. Em 2013 e 2014, fizemos outra edição especial sobre o problema mente-cérebro. Também realizamos, a convite do Studina Shibugra, na International Review of Psychiatry, um panorama da psiquiatria brasileira, incluindo a espiritualidade. Publicamos na HU Revista, também em português, recentemente, com a colaboração da Janaína Siqueira, do Pedro Rezende, como coeditores, membros do NUPES, ex-doutorandos, doutores pelo NUPES. Fizemos um grande panorama atual e nacional sobre como aplicar na prática clínica a espiritualidade. A revista é de livre acesso online. E estão atualmente 2 dossiês, ou 2 suplementos, 2 números especiais em elaboração. Um é da Frontiers in Neuroscience, estamos realizando com a Marina Veller e com Rafael Casseb, sobre a natureza da consciência, e na revista Interações, 2 pesquisadores do NUPES, a Angélica Almeida e o Marcelo Bulão Pimentel, estão
Espiritismo em Perspectivas. Essas duas revistas estão recebendo contribuições, inclusive. Então, a ideia é colaborar também nessa área. E sobre a captação de recursos? Né? Há uma meta sempre de captar recursos de agências governamentais, agências privadas, captação de recursos nacionais e internacionais. Ao longo destes 15 anos, foram 12 fontes de fomento, e ao todo nós captamos aproximadamente R$ 1.400.000, sendo 6 agências estrangeiras, como a Bial, a Templeton, Oxford, Fulbright, a Aarhus University na Alemanha e a Society for Psychical Research na Inglaterra, e agências brasileiras, como a FAPEMIG, CNPq, CAPES, o IHPV, a Clínica Jorge Jaber. Então, nós agradecemos muito todo esse esforço e amparo e confiança que essas agências tiveram sobre nós, assim como também a própria Universidade Federal de Juiz de Fora, que também sempre nos apoiou de diversas formas nesse trabalho. Sem todo esse apoio, muita coisa que foi realizada não seria possível. E nós damos o nosso melhor para tentar honrar, né, a confiança que nos é dada por nossos fomentadores. Em relação, nós também temos uma grande preocupação em participação de eventos científicos, em termos de apresentações de trabalho. Então, foram quase 600 apresentações de trabalhos, apresentações orais em congresso, sendo 100 no exterior, ou seja, em torno quase de 20% das nossas apresentações são no exterior, em 13 países. Aqui está um exemplo de mesas de simpósios que foram propostos pelo NUPES, no Congresso Mundial de Psiquiatria em Berlim, no Congresso da Associação Americana de Psiquiatria em São Francisco. Então, nós sempre ativamente estamos promovendo, criando mesas, gerando debate, apresentando nossos trabalhos em todo o mundo. Além disso, também, como uma meta, como nós vimos lá para trás, nos primeiros slides do NUPES, é aprender com os experts, né? E nisso nós somos muito gratos pela generosidade profunda de dezenas de grandes pesquisadores, referências internacionais, que generosamente e gratuitamente se dispuseram a viajar até o Brasil, a estar conosco, a permanecerem alguns dias aqui conosco, a ministrar disciplinas na nossa pós-graduação. Foram dezenas de pesquisadores estrangeiros, quase todos que estão aqui no nosso simpósio já tiveram entre nós aqui, compartilhando a sua experiência. O primeiro que nós trouxemos foi Stanley Krippner, que é uma referência internacional em psicologia da religião, estados alterados de consciência, e muitos outros que vieram, inclusive, né, os amigo Carlos Alvarado e o colega Erlendur Haraldsson, ambos falecidos recentemente, né, o que muito nós sentimos, mas sempre foram grandes parceiros e amigos de todos nós, além de colegas que estão aqui presentes, como Ronald Numbers, Andrew Pinsent, Robert Cloninger, Ken Pargament e muitos outros, né? Então, ou seja, a gente fazia todo ano, fazíamos todo ano um simpósio, um ciclo de conferências internacionais sobre espiritualidade e ciência, trazendo sempre esses colaboradores das mais diversas perspectivas. Isso é muito importante. Então, temos de formação, quanto de perspectiva teológica, filosófica, o que importa é a discussão de alta qualidade, respeitosa sobre o tema. A partir também de 2016, nós começamos a fazer outros grandes eventos, como o Simpósio Mente e Cérebro, feito em parceria com a USP, no Centro de Convenções Rebouças. Foram mais de 500 pessoas no Convenções Rebouças, com vários convidados internacionais. Depois fizemos o segundo Simpósio Mente e Cérebro em Juiz de Fora, em que os 300 lugares esgotaram com uma semana de antecedência. Esses simpósios foram financiados pela Templeton e pela Oxford University. Baseado nessa experiência, a gente se animou a criar realmente um grande congresso ligado ao NUPES, né? O CONUPES, uma parceria com a Mais Comunicação, com a Andrea e toda a equipe extraordinária. Nós começamos a realizar o CONUPES. Então, o primeiro CONUPES é aquela preocupação como seria, se teríamos condições de bancar os custos daquilo tudo, e foi um grande sucesso. Mais de 500 congressistas de 132 cidades, de 19 estados,
prestigiar o primeiro CONUPS. O segundo CONUPS, o professor Tyler Van der Weel foi um dos principais conferencistas, mais de 700 congressistas de 128 cidades, 18 estados. E ano passado, já nas vésperas, no início da pandemia, antes da coisa fechar, nós tivemos o terceiro CONUPS, que foram quase 500 congressistas também, o professor Miguel Farias, da Coventry University, o professor Francis Lu, foram nossos destaques de convidados internacionais. E agora estamos tendo o nosso simpósio, né, Ciência da Espiritualidade. Infelizmente, não podemos ter o CONUPS esse ano devido à pandemia, né, mas estamos fazendo esse simpósio, celebrando os 15 anos e, ao mesmo tempo, também com muitas centenas de participantes, e agora bilíngue, pessoas de muitos países participando. Muito obrigado pela presença de vocês. E as parcerias, né, desenvolvendo diversas parcerias nacionais com as principais universidades do Brasil, USP, Unicamp, UFRJ, UFMG, Unifesp, Federal do Rio Grande do Sul e muitos outros institutos, como o Hospital do Amor, Antigo Hospital do Câncer de Barretos, Santa Casa de São Paulo, por exemplo, em diversas parcerias, especialmente com o Instituto de Psiquiatria da USP também, de onde fizemos nossa formação e aonde temos várias colaborações, assim, nosso agradecimento à parceria, especialmente do professor Homero Valada e ao professor Wagner Gataz. E parcerias internacionais também, né? Estamos atualmente desenvolvendo 2 projetos de pesquisa em parceria com a Universidade da Virgínia, Division of Perceptual Studies, né? Parceria com a Universidade de Harvard na área de ensino, na área de residência, e diversas outras universidades pelo mundo, em parceria também com nossos pesquisadores aqui do NUPS. E também parcerias institucionais, né? Nós temos os membros do grupo participado ativamente de diversas instituições, como a Associação Mundial, Brasileira, Latino-Americana e Americana de Psiquiatria. Fizemos parte também da Organização Mundial de Saúde, da Força Tarefa, para elaborar os critérios para o CID-11. Então, várias iniciativas e parcerias sendo desenvolvidas. Por exemplo, nós coordenamos a aprovação e elaboração final do Position Statement em Espiritualidade e Religião da Associação Mundial de Psiquiatria, e felizmente conseguimos já traduzi-lo para 7 idiomas. Ele está disponível não só em inglês, mas em português, espanhol, holandês, francês, árabe e chinês. Todas essas iniciativas estão disponíveis gratuitamente no website da Seção de Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Dentro dessa parceria com a Associação Mundial e a Brasileira de Psiquiatria, nós fizemos, sob ideia inicial da Anaí Fonseca, colega e amiga querida do Rio Grande do Sul, o primeiro encontro global de espiritualidade e saúde mental, o primeiro Global Meeting in Spirituality and Mental Health, que começou em 2015, dentro do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, uma linha paralela com 2 dias inteiros de atividade. Foram 21 conferencistas de 5 países, entre eles, por exemplo, o professor Ken Parker, como nós vemos, um auditório de 600 pessoas lotado para este evento. E depois fomos inserindo essas atividades que começaram no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, nos Congressos Mundiais de Psiquiatria. Em 2016, na África do Sul, com o grande apoio e amizade do Bernard Van Jansen, que infelizmente também faleceu recentemente. Foram 26 atividades com membros de 12 países, no Congresso Mundial de Psiquiatria em Berlim, em 2017, e depois, em 2019, fizemos um evento solo, né? Foi o 4º Global Meeting, que foi em Jerusalém, em Israel. Foram 348 participantes de 35 países. Foi o que nós sabemos, o maior evento sobre espiritualidade e saúde mental, reunindo mais pessoas de diversas partes. Foi um evento de extrema relevância para todos nós que participamos. Passando agora para a área da divulgação científica também, nós temos a TV NUPS, um canal no YouTube dedicado ao tema de espiritualidade e ciência com qualidade para o público em geral, que já faz 7 anos, sob o trabalho voluntário continuado por 7 anos do Rodrigo Lobão e do Lucas Miranda, também com colaboração da Valéria Borges e de vários outros colaboradores. Produzimos mais 340 vídeos.
tiveram quase 1 milhão de visualizações em mais de 100 países. 53 mil horas de visualização. Mais de 15 mil inscritos. São 84 pesquisadores e clínicos de 9 países participando. Então, muitos dos principais nomes, quem quiser realmente conhecer tema na área de espiritualidade e ciência e saúde, a TV Núcleos é um dos maiores, se não o maior canal no mundo nessa área, mais diversificado, com vários tipos de perspectiva, e boa parte dos vídeos estão bilíngues, em português e em inglês. Criamos também, por iniciativa da jornalista Regina Campos, o podcast Fé Consciência, que está no Spotify e várias outras fontes de podcast, criado há 2 anos, já tem 26 episódios e mais de 11 mil reproduções. São pontos que estão referências da TV Núcleos, o podcast Fé Consciência, para aqueles que querem estudar mais sobre espiritualidade. Um outro ponto ainda na área de pesquisa, por exemplo, no Brasil, a terceira religião com maior prevalência no Brasil é o espiritismo. Uma grande dificuldade de estudos históricos do espiritismo é a carência de fontes primárias, especialmente sobre o seu fundador, Allan Kardec. Através de uma parceria com várias instituições, o NUPES, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, criou o projeto Allan Kardec, que nós estamos disponibilizando pela primeira vez na história centenas de manuscritos originais do Kardec, cartas, textos psicografados, atas de reuniões, rascunhos de livros, etc. Estão sendo disponibilizados, já está bilíngue, o site já está em francês e em português. Tem apenas 1 ano que foi criado esse portal, mas mais de 90 mil páginas foram visitadas por mais de 11 mil pessoas pelo mundo, de 130 países. Aqui nós temos um mapa de todos os países em azul que acessaram este portal. Quer dizer, uma grande fonte de pesquisa. Na realidade, é a principal fonte de pesquisa na atualidade para quem quiser ter acesso às fontes primárias sobre Allan Kardec e sobre o espiritismo. Além disso, dentro da divulgação científica, nós temos o nosso portal da TV, portal do NUPES no YouTube, na TV, nossa página na internet, no Instagram e também no Facebook, e que estão sempre atualizando informações, notícias, dos mais diversos aspectos. Ainda em termos de divulgação científica, foram mais de 546 inserções de divulgação científica em TV, nos principais TVs, jornais, rádios, revistas do Brasil, como vocês podem ver aqui. Há uma ampla cobertura do trabalho realizado pelo NUPES, pelos nossos pesquisadores, pela mídia nacional e, muitas vezes, também pela mídia internacional. E, por fim, passando para algumas das pesquisas que nós temos realizado, dando um panorama de cada uma das linhas de pesquisa. Aqui está na epidemiologia da espiritualidade e saúde, como, por exemplo, o estudo sobre a qualidade de vida, depressão, saúde mental e religiosidade em pacientes com transtorno bipolar, um estudo que depois foi feito segmento longitudinal, o impacto da religiosidade na adolescência sobre a gravidade da dependência de crack na vida adulta, o impacto da espiritualidade sobre a felicidade em renais crônicos em diálise e também sobre o uso de drogas nos estudantes universitários. Além disso, também, nós estamos desenvolvendo uma coorte, coordenada pelo professor Giancarlo, uma coorte também com pessoas idosas para avaliar o impacto da espiritualidade sobre a saúde numa amostra populacional significativa aqui em Minas Gerais. Além disso, também, por exemplo, intervenções, uma revisão sistemática ou meta-análise de intervenções religiosas e espirituais para a saúde mental. Baseado nisso, nós elaboramos com o professor Harold Koenig e o colega Giancarlo diretrizes clínicas sobre como abordar a espiritualidade. E também como as organizações religiosas podem contribuir para a saúde pública. Esse é outro artigo. Especificamente agora sobre as experiências espirituais, nós temos, por exemplo, um estudo longitudinal, que foi o doutorado da Letícia, de pessoas que buscaram grupos religiosos como centros espíritas a partir de vivências anômalas. Fizemos um segmento de 1 ano para identificar os preditores de melhor ou pior prognóstico, como fazer o diagnóstico diferencial de experiências espirituais,
e transtornos mentais, correlatos neurais, como é a atividade cerebral durante os transes, diretrizes metodológicas sobre como investigar, né? Análises bibliométricas do que se pesquisou, se publicou em revistas indexadas de boa qualidade, sobre experiências espirituais sugestivas de uma consciência além do cérebro. Estudos, por exemplo, sobre o grau de precisão de informações obtidas em estados de transe e também sobre relatos de caso sobre o diagnóstico diferencial de transtornos mentais e espiritualidade. Ainda na área de filosofia e história, nós estudamos, por exemplo, William James, Carl Gustav Jung, Viktor Frankl, por exemplo, como eles lidaram com este tema, né? As questões também de filosofia da mente, da questão mente e cérebro, como isso é abordado na psiquiatria, né? O papel da transcendência na filosofia, a partir de Hegel, do colega Humberto Schubert Coelho, ou também a história, né, da ideia da loucura espírita, né, de uma patologização de experiências espirituais. E, por fim, essa última linha, que é a linha de estudos sobre treinamento, educação e sobre também como os estudantes de medicina, estudantes de outros cursos de saúde, como eles enxergam este tema e qual o impacto da espiritualidade sobre eles e como treiná-los adequadamente para abordar este tema. Neste aspecto, sem dúvida, os colegas Alessandra e Giancarlo Luchetti são referências internacionais na área. O SBRAME, o estudo com estudantes de medicina, são mais de 6.000 estudantes. E agora eles estão conduzindo o SBRAMER, que é com residentes de medicina. São mais de 800 residentes pelo Brasil, estudos dos mais diversos, até intervenções educacionais. E, nesse sentido, também nós estamos parceria com a Harvard University, com John Petit, Giancarlo e eu, orientando o Fabrício Oliveira, um estudo nacional também, o maior estudo já feito, em residência em psiquiatria, sobre treinamento de espiritualidade para residente em psiquiatria, baseado numa revisão sistemática de escopo, que foi publicada recentemente na Academic Medicine, e em diretrizes, com base nisso, num currículo que acaba de ser publicado também na Brazilian Journal of Psychiatry. Então, são 15 programas de residência, mais de 100 residentes de todo o Brasil que estão participando. Vai ser a maior pesquisa já feita sobre a implementação de um currículo em residência de psiquiatria em todo o mundo. E temos muita coisa em andamento, né? Pesquisa sobre experiência de quase-morte, a maior amostra já feita de religiosidade em psicólogos, uma amostra de mais de 4.000 psicólogos do Brasil, o doutorado da Pedrita, experiências de final de vida, religiosidade em crianças, o impacto disso sobre a felicidade, esse é o mestrado da Vivian, uma área muito pouco explorada sobre a infância, levantamento de pessoas que alegam memória de vidas passadas no Brasil, com mais de 400 pessoas participando dessa pesquisa, investigação filosófica, o que filósofos têm discutido na último século sobre a possibilidade e evidência de sobrevivência após a morte, como a Society for Psycho Research de Londres colaborou para a pesquisa na sobrevivência da consciência, um estudo em parceria com o professor Gattassi e a Leda Emanuel na USP sobre o exoma de médiuns, quer dizer, fazer um perfil genético das experiências, das pessoas que têm fortes experiências mediúnicas, etc. Então, esses são alguns dos materiais que nós temos, né? Então, esperamos dar um panorama grande aí. E esse é o nosso lema, para quem não conhece, né? Nós do NUPS, nós brincamos com Buzz Lightyear, doutor histórico, o lema dele é o infinito e além. Esse é o nosso lema, né? Buscando sempre crescermos intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, de alguma forma colaborarmos para este mundo. Então, fica aqui a nossa nota de agradecimento, essas centenas de pessoas que passaram, as centenas e milhares de pessoas que nos apoiaram ao longo desta caminhada, e muito está por vir. Nossa gratidão.